Olá, você quer aumentar glúteo treinando em casa, deixar o bumbum na nuca? Será que isso é possível? Tu não sabe? Então fica no vídeo que eu vou te falar. Olá pessoal, meu nome é Marcelo, eu sou profissional de educação física e no vídeo de hoje eu vou falar o que tu tá errando no teu treino em casa e por causa disso tu não consegue aumentar o teu glúteo e vou mostrar também como tu fazer para aumentar o glúteo. Bom pessoal, para quem não sabe, a gente tem 3 glúteos, tá? A gente tem um glúteo máximo, que é o bumbum aqui onde dá a voltinha, o formato que todas as mulheres querem. A gente que esse glúteo máximo, vou falar a função dele, que é de estender o quadril. O que é estender o quadril? Exemplo assim, ó, quando tá sentado na cadeira, quando tu vai levantar, isso é uma extensão de quadril. O músculo responsável, um dos músculos responsáveis por fazer esse movimento é o glúteo máximo. Então, por isso que vocês já ouviram falar em algum lugar que o agachamento é o melhor ou um dos melhores exercícios para fazer glúteo, porque ele é um forte extensor de quadril, tá? Então, quando a gente faz o agachamento, a gente precisa do glúteo para realizar esse movimento. Os outros dois glúteos, glúteo médio. Glúteo médio é responsável por fazer uma principal função do glúteo médio é de abrir a perna ou abduzir o quadril. Então, exercícios para fazer em casa que trabalham esse grupo muscular, uma ótima estratégia seria o exercício com uma perna só, unilateral, enfim. Porque quando a gente faz o agachamento com uma perna só, como a gente tem que estabilizar a perna, a gente precisa da ativação do glúteo médio. Tá? Então, com o exercício, tu fazendo em casa, o exercício com uma perna é uma ótima estratégia. E o glúteo mínimo, ele é mais profundo, né? Ele não é um músculo estético e ele faz a mesma função do glúteo médio. Então, ele auxilia nos movimentos do glúteo médio, que é a abdução, e ajuda a estabilizar, a prevenir qualquer tipo de lesão. Mas, enfim, o glúteo médio e o glúteo máximo, então, são os glúteos mais visados pelo pessoal, que o pessoal quer aumentar, e são os dois mais estéticos, e é o que a gente vai focar aqui. Bom, gente, diferente do que muitos pensam, as gurias que fazem o treino de glúteo, exercícios isolados. Antigamente tinha uma programação de treino que era o seguinte, ó. Um dia eu vou fazer parte da frente da coxa, outro dia eu vou fazer a parte de trás da coxa e outro dia eu vou fazer glúteo. Na verdade, como a musculatura está localizada no quadril, quando tu vai fazer a parte da frente da coxa, exemplo, um dos exercícios é o agachamento. E o glúteo ele participa muito significativamente nesse exercício. Então, na verdade, o glúteo dificilmente consegue isolar. E os exercícios isolados, não que não sirvam para nada, mas pensando em hipertrofia, em aumentar o bumbum, não é a melhor estratégia. Existem outras melhores estratégias, que é justamente com exercícios. Como é que eu posso explicar para vocês que tu movimenta mais de uma articulação? Ou seja, exercício isolado, que a mulherada acha que é a melhor opção, é glúteo 4 apoio. Exercício que tu envolve mais de uma articulação e que o glúteo é muito ativado e é muito solicitado, um agachamento exemplo. Então, gente, o glúteo, ele participa lá quando tu faz o treino de parte anterior, quando tu faz exercício de parte posterior da coxa. Exemplo, num levantamento terra, o glúteo participa com muita intensidade. Bom, então, primeiro ponto, exercícios isolados não é a melhor opção para te aumentar glúteo. Os exercícios multiarticulares como agachamento, levantamento terra, a fundo,
elevação pélvica, eu vou mostrar uma variação. Esses exercícios que eu vou mostrar depois, vou mostrar um por um para vocês no vídeo, essas são as melhores opções para te aumentar e eu vou mostrar como fazer e umas variáveis ali que tem que ser levado em consideração se tu quer aumentar mesmo o glúteo treinando em casa. Bom, gente, tem algumas variáveis que eu tenho que falar se tu quer aumentar mesmo. Para desenvolver glúteo, então, professor, isolado não é bom e é melhor os exercícios multiarticulares que trabalham mais de uma articulação, como agachamento e terra. O que tem que ser levado em consideração? A amplitude de movimento. O que é amplitude de movimento? Quando eu faço um agachamento, eu vou dar o exemplo do agachamento que fica mais fácil de vocês entenderem. Se eu desço um pouca amplitude. Se eu desço bastante, uma amplitude grande. O que o músculo precisa? Ele precisa de um tempo sob tensão, um determinado tempo sob tensão. Então, quanto maior a amplitude, mais tempo esse músculo vai estar sob tensão. Outra coisa, quando a gente aumenta a amplitude de movimento, a gente consegue danificar mais a musculatura, a gente gera um estresse maior nessa musculatura e ela acaba desenvolvendo com maior intensidade no descanso, né, no intervalo, que é quando a gente melhora, a gente hipertrofia, a gente aumenta a musculatura. Então, primeiro ponto que tem que ser levado em consideração é a amplitude de movimento. Então, quando tu for fazer um exercício, se tu tiver com as articulações preservadas, não tiver problema nenhum, faz exercício com uma boa amplitude de movimento. Uma boa amplitude de movimento é tu fazer o agachamento lá embaixo e retornar. Primeiro ponto, então, amplitude de movimento. Outro ponto muito importante que eu venho batendo aqui nas aulas, se tu ver outros vídeos eu vou falar disso também. Se tu tem pouco recurso e tu tá treinando em casa, o método mais aconselhado a tu utilizar é o método metabólico. O que é esse método? É o método onde tu vai ter uma cadência, vou explicar o que é isso, que tu dê ênfase, exemplo no agachamento, que é quando tu tá subindo. Como é que tu vai fazer? Então, para te gerar hipertrofia, tem duas formas. Ou tu faz um método que tu danifique essa tua musculatura, gere microlesões e dessa forma tu vai aumentar, tu vai desenvolver essa musculatura, ou através do estresse metabólico, que é esse método que eu vou mostrar como você fazer. Então é o seguinte, ó, tu tá treinando em casa, tem pouco recurso, tem pouca carga, tu vai fazer então 2 segundos para descer e tu vai dar ênfase quando tu estiver subindo. Então, vai fazer a amplitude de movimento boa e a cadência vai ser de 2 segundos para descer e 4 segundos para subir. Então, dessa forma a gente vai conseguir hipertrofia por uma outra via fisiológica. Outra coisa, tem os princípios do treinamento. Um dos princípios do treinamento é o princípio da sobrecarga. Daí vocês podem estar se perguntando, como é que eu vou aplicar o princípio da sobrecarga se eu não tenho carga? Se eu tenho uma mochila, se eu tenho uma garrafa para treinar em casa? Bom, gente, é um termo um pouco técnico, eu vou procurar explicar da melhor forma possível. Torque é tendência de giro, tá? Como é que a gente faz para aumentar o torque? Torque é força vezes velocidade. Ou eu aumento o peso, ou eu aumento a distância em relação à articulação que eu vou trabalhar. Então é o seguinte, ó. Aqui eu vou estar com peso, exemplo, no peito, tá? Então, a distância do peso pro quadril, que é o glúteo que eu quero trabalhar, é pequena. Se eu fizer uma linha aqui e uma linha aqui, é bem pequena. O que acontece? Quando eu estou embaixo, a distância é maior, então aumenta o torque. Então aumenta a solicitação de glúteo. Então eu aumentei a distância do peso que está aqui pro quadril, que é a musculatura que eu quero trabalhar, pro glúteo. Então essa é uma forma de aumentar a sobrecarga. Tá, daí tu vai falar, tá, mas eu faço isso já. Mas de repente tu não está dando ênfase da forma correta, eu não tenho peso. O que tu faz? Tu fica mais tempo nessa amplitude de movimento.
Depois, quando eu explicar são 5 exercícios que eu vou explicar que vocês podem fazer para aumentar o glúteo, eu vou mostrar uma estratégia de como tu aumentar essa sobrecarga e ficar com um tempo maior solicitando o glúteo para fazer o movimento e para a gente gerar um estresse maior e tu conseguir desenvolver mais. Então, amplitude de movimento, cadência e aumento da carga. Outro princípio do treinamento que você tem que tomar cuidado, que tem que aplicar para continuar evoluindo no treinamento e aumentar o glúteo, é o princípio da variabilidade. Muitas pessoas perguntam, professor, eu comecei a treinar em casa, já faz um tempo, e eu acabei não evoluindo mais. Eu evoluí por um certo tempo e não consigo mais evoluir. Provavelmente, tu tá fazendo, eu levando em consideração que tu esteja fazendo um programa de treinamento, que tu tá fazendo tudo certo, a amplitude, a cadência, a carga, só que o teu corpo já tá acostumado com os estímulos que tu tá dando, tá sempre fazendo o mesmo treino. Sempre começa pelo agachamento, depois vai pro terra, depois vai pro terceiro e é sempre a mesma ordem. O que tem que fazer? Depois de um período, tu tem que mudar algumas variáveis desse treinamento. O que tu pode fazer? Mudar a ordem do exercício, mudar o tempo de intervalo. Alguma coisa tu tem que mudar para gerar um estresse, fazer uma coisa desconhecida para o teu corpo continuar gerando adaptação e tu desenvolvendo o teu treino. Se tu fizer sempre o mesmo treino, o teu corpo vai se adaptar e tu não vai evoluir. Porque o corpo ele foi feito para economizar. Se tu der sempre o mesmo estímulo, vai chegar um tempo que ele vai se acostumar com esse estímulo e tu não vai mais conseguir desenvolver. Então, variar depois de um período de treinamento. Outra coisa. Volume e intensidade. Tem alguns exercícios, exemplo, a elevação pélvica, que tu coloca um peso ali e tu acha que tá leve, que ele não é tão intenso, que ele não é tão intenso como um agachamento ou como um afundo, como um agachamento com uma perna só. Mas daí o que tu tem que fazer? Tu tem que aumentar o volume, tu vai aumentar o número de repetições que tu vai fazer até tu conseguir fadigar essa musculatura, que dessa forma, tu sempre fazendo até a falha, exemplo, tu tá com uma carga lá no agachamento, tu fadiga, tu não consegue mais fazer o exercício em 10 repetições. Na elevação pélvica, tu vai até 30, vai até 30. Então, se a intensidade não é muito alta, tu aumenta o volume. Sempre fazer o exercício até o teu limite. Tá, gente? Então eu vou explicar agora 5 exercícios que eu considero ótimos para aumentar o glúteo. Mas só que antes de explicar, se o vídeo tá fazendo sentido para ti, se tu tá gostando do vídeo, curte. Se tu não é inscrito, te inscreve no canal, tá? Os 5 exercícios. O primeiro exercício, o agachamento, tá? Para te desenvolver glúteo no agachamento, tu tem que aplicar tudo isso aqui que eu te falei, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Uma amplitude boa, outro ponto importante. Se tu consegue preservar a curvatura de coluna, se tu não tem problema no joelho, faz o agachamento profundo, porque quanto mais tu descer no agachamento, claro, fazendo da forma correta, mais solicitado vai ser o teu glúteo. Então tu vai ter uma resposta melhor. Então vamos lá, fazer o agachamento. Joelho alinhado à ponta do pé, né? Eu tenho um vídeo de 30 minutos aí explicando sobre o agachamento, eu vou fazer aqui mais rápido, focado em glúteo, tá? Então, tu vai descer lá em 2 segundos e vai demorar 4 segundos para subir. Lembra que eu falei da sobrecarga? Como é que tu faz para aumentar a sobrecarga? Tu fica lá numa amplitude maior. Então, tu pode segurar, não na parede, tá, gente? Pro glúteo, não na parede. Tu vai ficar lá, exemplo, tá? Um exemplo geral. Tu vai ficar 30 segundos na posição, que tem uma solicitação de glúteo muito grande, então eu já estou solicitando o glúteo antes de fazer o exercício dinâmico.
Fiquei 30 e vou fazer até a falha. Eu não vou determinar o número de repetições, porque eu com 5 quilos posso falhar em 10 e tu que está vendo o vídeo pode falhar com 5 quilos em 20 repetições. Uma coisa importante aqui de ser falado. O pessoal acha que encaixar o quadril aqui e esmagar o glúteo vai estar trabalhando de uma forma mais intensa, mas isso aqui é um ponto de descanso. Eu expliquei ali falando sobre a sobrecarga. Então aqui é um ponto de descanso. Até se tu conseguir evitar esse ponto aqui em determinados momentos do teu treino, vai ser melhor ainda, que tu vai estar solicitando mais glúteo. Um exemplo, fiquei 30 lá, aí vou subir, eu não chego até ficar reto. Eu fico com o quadril um pouquinho dobrado, ó, e desço de novo. Tá? Cada um de acordo com a sua amplitude. Quanto maior a amplitude, preservando curvatura de coluna, o joelho ficando tudo ok, tudo certo, tá? Próximo exercício, o terra. O terra é um exercício muito interessante, porque lembra que eu falei que uma das funções a principal função do glúteo máximo é fazer, não pode ser com o kettlebell, é fazer a extensão do quadril? Então, como eu vou ter uma flexão aqui, ó, de tronco do quadril maior, porque a diferença do terra é o seguinte, ó, o agachamento tu vai fazer aqui, com a barra nas costas, isso ou pode ser na frente, tá? E o terra, o teu ombro tem que estar alinhado com a sobrecarga, ó, que tu vai pegar. Então, a flexão de quadril é maior. Eu vou mostrar aqui no quadro o terra. Não sou bom de desenho, mas eu vou tentar mostrar, ó. Vai estar aqui. Aqui vai ser o peso. Dá pra ver? Ó, a distância do peso e a distância do quadril é muito grande. E lembra que eu falei que quanto maior a distância, maior a solicitação da musculatura? Então, o terra, como tem uma flexão de quadril mais acentuada, é um ótimo exercício para trabalhar glúteo. Então, cuidou lá, pegou lá no chão e vai subir. Pegou lá no chão e subiu. Lembrando, né? Amplitude de movimento, a cadência, a sobrecarga. Aquela estratégia que eu utilizei no agachamento pode ser utilizada no terra. Também não precisa utilizar essa estratégia em todos os exercícios. Num determinado período eu utilizo no agachamento, em outro período eu utilizo no terra. Bom, esse é o segundo exercício. O terceiro exercício, o afundo. Esse exercício eu gosto muito. Ele pode ser, teoricamente, uma introdução ao agachamento unilateral, que trabalha demais o glúteo. Então, tem até uma estratégia de tu aumentar a intensidade nesse exercício. Tu vai deixar uma perna lá, só que tem um detalhe bem importante, ó, tem gente que faz com o tronco reto. Para trabalhar o quadril, o glúteo, eu sugiro que faça com o tronco para frente, assim vai conseguir trabalhar glúteo. Então, vai projetar um pouquinho para frente, a força é toda na perna da frente. Como eu falei, não tem como isolar, tu vai trabalhar quadríceps e o glúteo da perna da frente. A perna de trás ela vai servir só para equilibrar. Então, tu vai descer lá e vai subir. É como se eu fizesse um agachamento com uma perna só. Se eu ficar aqui, ó. Claro, quanto menos força eu fizer na perna de trás, melhor. Mais vai ser solicitado, tanto coxa como glúteo. Uma forma de aumentar a amplitude, que eu comentei muito, me presta um step, por favor. É tu colocar um step na perna da frente. Um step, ou se tiver um degrau, alguma coisa, para te aumentar a amplitude de movimento. Consigo descer mais, minha flexão de quadril é mais acentuada e a gente consegue trabalhar mais ainda o glúteo.
Tá? Isso para quem já está treinando um tempo, de repente não consegue mais evoluir, é uma ótima estratégia. Outro exercício agora, muito importante, o afundo também. Para estabilizar a perna, a gente precisa do trabalho do glúteo médio. Então, já vai trabalhar a voltinha aqui e o glúteo máximo, que é o que dá o formato do glúteo. Já trabalha ali, mas trabalha de uma forma mais significativa é no agachamento unilateral. Esse pode ser feito no solo mesmo, tu vai tirar a perna de baixo e tu vai agachar até onde tu conseguir. Se tu consegue uma amplitude maior, acho que eu vou fazer de frente. Se tu consegue exemplo, tá? Não estou dizendo que eu consiga, mas se tu que está assistindo o vídeo já treina bastante e consegue uma amplitude maior, pode colocar o step para não ficar encostando essa perna no chão. E sobe lá. Tá? Esse eu digo assim, ó, faz esse exercício, dá 2 dias para ver. Mesmo que tu já seja aluno avançado, se tu não está acostumado, faz esse exercício e depois me diz. Outra coisa importante de vocês entenderem, saber, é o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa de 70 quilos. Quando a gente faz um exercício de agachamento, exemplo, eu não vou nem colocar sobrecarga. A pessoa tem 70 quilos, tá? O que acontece? A gente gera uma força em direção ao solo. Aí tem a lei de Newton, toda ação tem uma reação. Então o que acontece com uma pessoa se estiver fazendo de uma forma equilibrada o exercício de agachamento? Vai descer lá, tá? Eu estou equilibrado, metade para a perna direita e metade para a perna esquerda. Eu desci lá e subi. Eu tenho uma pessoa de 70 quilos, vai ser distribuída. O que vai acontecer? 35 quilos de um lado e 35 quilos de outra. Olha como a gente aumentar a sobrecarga mesmo sem ter outros recursos de peso em casa. Quando a gente vai fazer o exercício que eu expliquei agora, de agachamento lateral, o afundo vai trabalhar mais do que trabalhar com as duas, mas não exatamente, mas o exercício, o agachamento com uma perna só, sim. O que acontece? Eu tenho 70 quilos, eu vou fazer o agachamento com uma perna. Esses 70 quilos aqui, ele vai estar indo só para uma perna. Então a gente vai dobrar o peso, mesmo sem ter material. É uma ótima estratégia de sobrecarga, mesmo sem ter recurso. Tá? Então, eu indico fortemente o exercício unilateral com uma perna só, para quem quer desenvolver membros inferiores como um todo e principalmente o glúteo máximo e médio que também é solicitado. Outro exercício que eu indico fortemente é a elevação pélvica. Até existem vários estudos mostrando que existe uma forte ativação de glúteo nesse exercício. Eu gosto de fazer bastante a elevação pélvica também unilateral. Até por essa questão que eu expliquei, que a gente vai ter uma sobrecarga maior em uma perna, mesmo sem ter recurso. Esse exercício aqui pode ser feito no sofá, em casa, num banco, enfim, dá para adaptar e fazer em casa. Tá, então como é que vai ser feito? Tu vai deitar lá, colocou as escápulas, que é esses ossinhos aqui das costas, ó, encaixou, tirou uma perna, vai descer e vai subir. Desceu bem lá e subiu. Esse exercício ele trabalha muito a parte posterior da coxa e o glúteo. Claro, aplicando todos aqueles princípios que eu já falei já. Amplitude de movimento, cadência, aumentar a carga, enfim. Para te fazer... Então, gente, concluindo aqui, ó, para te desenvolver glúteo, tu tem que fazer dessa forma. Tranquilo? Então, por hoje era isso. Um grande abraço e até mais.